Então, vamos para a resolução da segunda questão da AS 2020, primeira etapa, primeira chamada. Então, uma questão que envolve método científico, né? Mas vamos lá para a questão. Como eu falei para vocês anteriormente, sempre a gente lê o comando da questão na última frase, que está antes das alternativas. Aqui é onde vai estar o comando. Antes tem uma contextualização, enunciado, né? Para contextualizar a questão. Analisa aqui, a fonte, é sempre importante analisar a fonte, Em algumas questões, a fonte vai te dar ideia do que se trata a questão. Nesse caso aqui, não. Está falando fake news na ciência. Nesse caso aqui, não dá para ver do que se trata. Mas, na maioria das vezes aqui, vai dizer mais ou menos a que se refere o conteúdo. Então, é bom analisar também a fonte, se tiver a fonte de onde ele tirou, né, a contextualização da questão, e ler a frase que fica anterior às opções. No caso aqui, a última frase aqui, que está anterior às opções, é essa daqui. Então, onde vai estar o comando da questão. Se eu entender o que pede, não preciso nem ler a questão para não perder tempo. O tempo é precioso em simulados, né? Então, vamos lá. Os estudos científicos criteriosos mencionados no texto são baseados no método científico. Então, os estudos científicos que foram mencionados no texto são baseados em quê? No método científico. Então, já sei que a questão se trata de método científico, que consiste em um conjunto de etapas. Então, ele vai definir o que é método científico, um conjunto de etapas a serem seguidas, durante a produção e o desenvolvimento do conhecimento científico. Então, para fazer ciência, se usa o método científico. A ordem correta das etapas do método científico é... Então, ele quer saber a ordem correta das etapas do método científico. Mas vale a pena frisar que não existe uma única forma de fazer o método científico. Porque o método científico nem sempre vai seguir a mesma regra. No caso da disciplina de física, do conteúdo de física, das leis que foram elaboradas na física, na maioria das vezes se segue o método científico para caso indutivo, né? O método indutivo, que é um método que pega de um caso particular para se chegar no caso geral. Então, na física, na maioria das vezes, utilizamos a seguinte sequência para se elaborar o método científico. Então, eu preparei um slide para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, tá aí, Observação. Primeiro vai fazer uma observação sobre algum fenômeno ou alguma coisa que acontece na natureza, né? Então, o físico ele vai observar. Ele vai caracterizar o problema, né? Analisar quais são as variáveis que estão interferindo, né? No que está acontecendo, né? Um fenômeno da natureza, né? Porque ele vai analisar um fenômeno que acontece na natureza. Física vem do grego natureza, que quer dizer cosmos, universo, né? Então ele vai tentar analisar o que está acontecendo na natureza. Onde natureza aí é um sentido mais amplo, né? Não é nem ambiente, não. A natureza tem um significado mais amplo de cosmos, universo, né? Então depois vai caracterizar o problema, ver quais são as variáveis que estão interferindo, né? Que estão fazendo parte do problema, né? Do fenômeno que ele quer explicar. Vai formular uma hipótese para solucionar, né? Para procurar explicar, né? Esse fenômeno. Depois vai realizar experimentos, se for possível, né? Vai analisar os resultados dos experimentos e se os resultados seguirem a mesma linha, então ele vai construir uma mesma linha de ideia, vai construir uma lei ou uma teoria. Caso, após os resultados dos experimentos derem valores distorcidos, então, se não tiver como
organizar esses dados e montar uma lei, uma teoria, ele vai ter que reformular uma nova hipótese e voltar novamente, fazer experimentos, analisar os resultados. Então, no livro de vocês tem um fluxograma mostrando como acontece o método científico. Está na página 9 do livro de vocês. Eu aconselho a vocês a dar uma olhadinha nesse fluxograma. Está na página 9 do livro de vocês. E lá você vai observar que as etapas do método científico, focado na experimentação e na indução, que é justamente o método que é utilizado na física, vai seguir essa sequência aí. Mas nem todas as vezes o método científico é feito por abordagem indutiva. Existe o método científico com abordagem dedutiva, existe também o método científico com abordagem mais teórica, sem experimento, e também existe o método científico na tentativa de erros, né? Então, existem várias formas de se elaborar um método científico. Mas, para o método indutivo e com experimentos, na física é utilizado muito essa sequência aqui, ó. Observação, caracterização do problema, formulação da hipótese, realização de experimento, análise dos resultados e a construção de uma lei ou teoria. Veja que a observação é o primeiro passo e a construção da lei ou teoria é o último passo. Vamos voltar na pergunta agora para analisar com mais atenção. Então, ele quer saber a ordem correta das etapas do método científico. Construção da lei? Óbvio que não, né? Essa é a última parte do processo do método científico. Essa é a última etapa. Já elimina a letra A. Formulação da hipótese? Também não. Essa é a terceira parte, né? Primeiro é a observação, depois caracterização do problema, para depois elaborar a hipótese. Observação, opa, é a primeira, ok. Então vamos, aqui a C a gente deixa, né? Vamos para a letra D e letra E. Como não deu um slide, eu preparei um segundo slide. Vamos continuar. É a mesma questão, o mesmo comando, só que só vai acrescentar a letra D e letra E, que não coube no primeiro slide. Então vamos lá. Então aqui tem realização de experimento. Também não, né? Realização de experimento é o quarto passo. Construção de uma lei ou teoria, esse é o último passo, a última etapa, né, do método científico, né? Então você já eliminou 4 alternativas. Já ficou a letra C. Então o gabarito vai ser letra C. Gabarito letra C. De coração. Vamos ver aqui, observação, ok. Observação, ok. Caracterização do problema, ok. Formulação da hipótese, ok. Realização de experimentos, ok. Análise dos resultados e, por último, construção de uma lei ou teoria. Tá aí as etapas do método científico, né? Utilizando o método indutivo e a realização de experimentos. Então, mais uma vez aqui, nos slides, vou mostrar os slides aqui, Tá aí, as etapas aí, Isso aqui é muito importante. Dá uma pausa aí no vídeo aí, anota aí. E a única questão que segue essa sequência, a única alternativa foi a letra C. A letra C de coração. Então, essa foi a segunda questão, né, da AS 2020. Até a próxima resolução.